Em continuação, aquilo que a gente referiu na parte anterior, eu acho que é uma figura importante a gente afirmar que quando a gente pensa prioristicamente, na verdade a gente está ressuscitando um fato em cópia não real, mas imaginária, daquilo que nós guardamos no inconsciente. Nós vamos ver nas próximas lições que quando se fala a partir do consciente, quem na realidade fala é o nosso inconsciente. Ali estão as barreiras do que vamos admitir e aquilo que não vamos admitir. Então, quando a gente faz essa cópia do que já está armazenado dentro do nosso consciente ou inconsciente, nós estamos fazendo uma cópia daquilo que somos nós. E vamos reafirmar, uma pessoa só não faz ciência. O que ela tem que afirmar e o que ela tem que estabelecer é aquilo que a comunidade científica admite e não admite, e não só admite, aprova e adota, que são os paradigmas. Então, a gente, quando fala de paradigmas, não se pode falar sem rememorar que paradigmas são feitos de sistemas. Às vezes é um sistema só, mas outras vezes existem sistemas encadeados. Então, o objeto dá um lugar ao sistema. Em vez das essências e das substâncias, a organização em sistema. Em vez de unidades simples e elementares, as unidades complexas. Quando nós estamos falando em sistema, nós estamos falando do sistema que está compondo todos os objetos que estão dentro de uma determinada unidade conceitual. Então, em vez de agregados, formamos corpos, os sistemas dos sistemas. Não há mais forma molde que esculpa a identidade do objeto no exterior, como afirma a Scholastic, como vai se ver daqui um pouco. A ideia de forma é conservada, mas transformada. A forma é a totalidade da unidade complexa organizada que se manifesta fenomenalmente enquanto todo no tempo e no espaço. A forma, Gestalt, é o produto, as inter-relações e interações entre elementos da organização interna, das condições, pressões, imposições do meio ambiente sobre a coisa. Então, quando se fala de sistema, buscando a partir dele fixar um paradigma, nós estamos trabalhando com coisas materiais que a experiência nos tem que revelar. Não é nosso inconsciente, como pensamos o objeto. Assim, na rememoração psíquica, há uma duplicação. Mas enquanto na reprodução biológica, o duplo é físico e ganha vida autônoma, fora do seu genitor. A cópia da lembrança mental não pode sobreviver fora do que se lembra. A rememoração cerebral pode então ser considerada como uma forma degenerada da reprodução ou como uma forma degradada da regeneração. Eu não tenho uma forma degenerada, degradada, na medida em que eu sustento esta forma por via de princípios que formam sistemas. O pensamento racional tomará a imagem da realidade para captar a realidade da imagem. O pensamento mitológico pega a realidade da imagem para alimentar um mundo imaginário. Assim, os princípios primeiros que governam as operações mentais são a fonte comum de dois pensamentos. E a partir desta mesma fonte separam-se e opõem-se. Maior pobreza não é somente a de um discurso analógico, privado de lógica,
mas a de um discurso puramente lógico, que é unicamente formal, que está privado do concreto e da complexidade. Isso nos remete a uma situação da linguagem lógica. Eu formo algumas situações de ordenamento lógico, mas quem afirma o que é a coisa é a memória, não é a realidade experimentada. Então, quando eu falo de renda, eu posso concluir que a Constituição utilizou o termo renda de uma forma absolutamente relativizada. E que o intérprete pode dizer o que é renda e tanto assim que o legislador. Só que aí os limites constitucionais que a Constituição exige sejam respeitados, vão para o espaço. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem que ver é que a Constituição limita o poder de tributar. Se ela limita e usa um termo como uma realidade, eu não posso simplesmente pegar essa realidade e elasticizá-la ou reduzi-la. Isso tem ocorrido muito nos tribunais. Mas adiante a gente vai ver essa questão. Então, o silogismo é propriamente um discurso em que, formulados alguns elementos, algo de diferente deriva necessariamente deles. Assim, temos, de um lado, a demonstração, quando o silogismo é constituído por e deriva de elementos verdadeiros e primeiros, ou de elementos tais que o princípio do seu conhecimento provém de elementos verdadeiros e primeiros. Por outro lado, a lógica dialética, o silogismo, que chega à conclusão a partir de elementos baseados na opinião. Elementos verdadeiros e primeiros são, ademais, aqueles que extraem sua credibilidade de si mesmo, e não de outros elementos, diante dos princípios das ciências. Não se deve buscar o porquê em outra parte. É preciso, ao contrário, que cada um dos princípios imponha a sua verdade por si mesmo. Eu não posso inventar princípios. Então, aquela ideia de que o hermeneuta faz a proporcionalização dos princípios, nesse ponto não é válido. Por quê? Porque o princípio é inerente à coisa. São baseados na opinião os elementos que, por sua vez, parecem aceitáveis para todos, para a grande maioria, ou para o sábio, e entre eles, ou seja, para todos, para a grande maioria, ou para aqueles especialmente eminentes ou ilustres. O que se quer dizer com isso? Normalmente, essa questão da lógica é introduzida e posta a partir das cátedras. E quem tem, como aluno, está ali preso ao que dizem os mestres, podem contestá-los. Primeiro, porque não conhece. Duvido. Mas duvidar não adianta. O aluno teria que ter a condição de demonstrar que o que está sendo dito da cátedra não tem conteúdo material, não tem inerente, intrinsecamente, um princípio que conforma um paradigma. Então, o que quer se dizer é que a partir dessa lógica não experiencial, está se transmitindo conhecimentos que na realidade deixaram de ser conhecimentos para se transformarem em meras racionalizações. Quando a gente trabalha com hermenêutica jurídica, a gente não pode passar por cima desses elementos sem levá-los em consideração. A não ser que a gente quer sentar numa cadeira, ouvir o mestre e acreditar no que ele está falando. Mas o verdadeiro cientista não se conforma com isso, nem admite isso. E também aquele que quer ser cientista, que está eventualmente buscando maiores conhecimentos por via de um mestrado e essencialmente de um doutorado,
ele tem que simplesmente ter a condição de avaliar e analisar o que está sendo dito para ele, tanto por via dos livros, dos textos, e também por via das aulas, que custam um tempo para serem assistidas. Bom, nesse ponto, eu acho que fica um pouco mais esclarecido quando se fala que a mecânica não estuda as relações de massas com os nossos sentidos, mas suas relações recíprocas. Então, a relação da mercadoria, ela se contrapõe internamente. O que pode ser uma mercadoria quando eu compro e revendo. Agora eu vou ali e compro alguma coisa para uso, não passa de ser mercadoria. Então, nessa situação dessas relações totais que envolvem uma compra de mercadoria, uma eventual revenda, é que configura o mercadoria ou não. Bom, a física não estuda as relações dos tipos de energia com os nossos sentidos. A relação não é com os nossos sentidos, mas as relações mútuas entre eles e gente. Então, quando se pega um elemento químico, a gente estuda reações. E não aquilo que os nossos sentidos captam quando verificam um processo químico. A biologia tornou-se uma ciência exploratória para a observação de todas as formas de vida, enquanto relacionadas umas com as outras de modo complexo e compreensivo, que sumariamente se designa como uma só palavra: evolução. Sem observar a evolução na biologia, a gente cristaliza uma explosão de uma semente. Mas o que vem antes e o que vem depois? Isso faz parte dessa biologia. E eu não posso segmentar ou, eventualmente, fragmentar esse conhecimento. Esse é o problema da ciência. Uma coisa admirável nas operações de cômputo permanece inconsciente ao eu consciente, a quem o cósmico se opõe por si mesmo. O que quer se dizer isso? Quando eu conscientemente formo uma determinada ideia, essa ideia, ela brota do íntimo da pessoa. A palavra é a manifestação daquilo que a gente concluiu no processo de conhecimento. Então, quando se examina essa questão sobre um ponto de vista lógico para definição, a consideração tem que ser feita a partir de uma metodologia. Eu não posso simplesmente pensar, fazer o cômputo, a computação daquilo que eu entendo seja contido num determinado contexto e, a partir dali, definir aprioristicamente aquilo que é a verdade. Eu insisto nisso. É necessário que a gente leve em conta essas questões. Aqui não se trata de falar de uma forma de interpretação. Essa questão é muito mais profunda. Se eu estudo hermenêutica, não é para primeiro criticar os que não seguem a hermenêutica. Eu preciso assimilar essas questões e trazê-las para dentro de mim como verdades, para que eu consiga estabelecer uma metodologia e conformar a minha metodologia com a metodologia dos demais, para ver se a minha metodologia se integra no cômputo daquelas afirmações de uma comunidade e, a partir dali, verificar se a minha forma de pensar é diferente ou não. Eu gostaria de dar só, simplesmente, um depoimento que me ocorreu. Eu trabalhei essa matéria durante 10 anos. Li mais de 600 livros. Anotei, copiei, reli, li. Mas ela simplesmente
carecia de uma ordenação. De 2.000 páginas eu vim para 1.200, de 1.200 vim para 500, depois se terminou aí perto de 700 páginas. Quando é que eu parei? E a minha ideia era trazer para dentro de uma obra aquilo que eu acho necessário seja conhecido por todo aquele que quer se habilitar à defesa de uma tese de doutorado. Então, o livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, para mim, para ele ficar pronto, ele simplesmente teria que servir todos aqueles que querem fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, no sentido de uma pré-informação, um conhecimento prévio para poder enfrentar uma banca e bater na mesa, dizendo isso não é assim. E eventualmente até reformar posições da própria banca. Mas para fazer isso, ele tem que conhecer profundamente os conteúdos dos argumentos científicos e a formação de sistemas e a composição de paradigmas. Para eu concluir o livro, terminando a minha afirmação pessoal, eu só terminei o livro quando eu comecei a ler um dos grandes autores que eu não conhecia, que era esse livro. Tem 700 páginas. Insights, um estudo do conhecimento humano, de Bernard Lonergan. Na medida em que eu consegui extrair deste livro trechos e transcrevê-los nas afirmações que eu vinha fazendo da primeira à última página do livro, sem alterar qualquer conteúdo, eu não parei. No momento em que eu consegui fazer com que se extraísse algumas conclusões de livros de autores conhecidos no mundo acadêmico, nas melhores universidades existentes, e que esses trechos simplesmente não se harmonizavam com aquilo que eu vinha afirmando da primeira à última página do livro, eu não parei. Quando consegui esse objetivo, eu parei de escrever. Então, o que eu quero dizer nesse ponto, que o que a gente precisa é se harmonizar com a teoria do conhecimento, não do país, mas aquele que está sendo aceito como ciência nas melhores universidades do mundo. E é isso que a gente pretende trazer no nosso trabalho. Nossas exposições anteriores estão voltadas para isso e as futuras vão continuar nesse mesmo caminho.